Motivação. É isso que a gente vai falar hoje aqui no vídeo, né? Sobre motivação, motivação de equipe. Eu fiz uma enquete no Instagram e o campeão de pedidos, né, que foi sobre motivação. E eu percebi que a maioria ali eram líderes supervisores, né, pessoas que eu conheço. Então, provavelmente vocês querem falar sobre motivação de equipe. Motivação, motivo, ação, né? E então é o motivo para alguma ação, para que você tenha uma ação. Então ele é bem amplo, a gente vai falar sobre motivação de equipe, motivação do outro, né? Mas sobre a automotivação também, que na verdade, é o principal, tá? Mas antes, eu estou aprendendo aqui, eu peço, né, que se você não se inscreveu ainda no canal, que você se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba as notificações quando a gente subir vídeos novos aqui, para que você acompanhe. Deixe seu comentário, seu pedido para algum tema que você queira relacionado a isso, né, a equipe, para que eu possa vir a soltar aqui uma pílula de conhecimento relacionado ao que você está pedindo, né? E também para engajar o canal, para que a gente continue vindo aqui partilhando esses conhecimentos, que é essa a ideia aqui do canal, tá bom? Então vamos lá. Agora começando a falar um pouco sobre motivação. Motivo, ação, né? Então, falando sobre motivação de equipe, a gente tem várias dicas. Ah, Simone, me dá uma dica sobre motivação de equipe. Tem várias. Tem a motivação em dinheiro, né? Que geralmente, principalmente para equipes comerciais, a motivação de premiação, né? Mensal, diária, semanal, pode ser dinheiro, pode ser prêmio, pode ser, por exemplo, uma coisa que dá super certo, você premiar o melhor da semana. Então, assim, a premiação, a motivação é um motivo para alguma coisa, né? Então, a minha equipe ela tem que estar motivada para alcançar um objetivo que eu queira, que eu preciso que ela alcance, e em contrapartida, com isso, eu vou premiá-la, né, com uma premiação em dinheiro, enfim, com um almoço, com uma chácara, né? Eu tive em Araraquara, eu sempre falo da equipe de Araraquara aqui, porque foi uma das melhores equipes que eu tive de excelência em resultado durante muito tempo, que é o que todo líder busca, né? Ter uma equipe que te dê resultado sempre, e não só um mês. E nós descobrimos em comum que a equipe inteira gostava de chácara, de churrasco, né? Então todo mundo trabalhava pelos seus prêmios mensais, pelas suas metas individuais, mas a equipe toda trabalhava em conjunto para atingir aquela meta que eu estipulava para ter a chácara, né? Então, uma coisa que você pode descobrir com a tua equipe é o que motiva a todos, qual é uma motivação em comum que todos tenham, né? Isso só conhecendo a equipe, isso só você tendo uma conversa com cada um, isso só você conhecendo as pessoas que fazem parte do seu time, né? Se você conhecer as pessoas que fazem parte do seu time, automaticamente você vai conseguir entender o que motiva, porque o que te motiva não me motiva e vice-versa, né? Então, cada um tem a sua motivação própria, né? Por exemplo, dinheiro. Ah, mas eu vou motivar com dinheiro, né? Nem sempre. É claro que o dinheiro é importante, as pessoas se motivam com dinheiro, mas, por exemplo, se você tem uma pessoa na sua equipe que ela te disse na entrevista que o salário mínimo para ela está excelente, porque ela mora com o pai e com a mãe, ela não paga aluguel, ela não paga nada. Então, você dá uma premiação para ela em dinheiro, para que ela, por exemplo, dobre o salário, mas que para isso ela tem que se esforçar um pouco mais, para essa pessoa em especial não vai motivar, tá? Mas de repente você sabe que ela gosta muito de sei lá, de um filme, um fim de semana, gostaria de passar um fim de semana de repente num resort, na praia, se tem aqueles pacotes que você pode comprar, de repente isso motive e faça com que ela dê o resultado que você queira, né? Então, nem sempre
o dinheiro, ele é o que vai causar a motivação da sua equipe. Eu tenho muito feedback de supervisores que falam isso para mim. Ah, mas eu dou prêmio, eu dou isso, eu dou aquilo, e não consigo motivar a minha equipe. Primeiro, você precisa entender se a sua equipe é a equipe ideal, né? Se você está com as pessoas corretas. Lembra lá do contrato devagar e demita rápido? Primeiro é isso. Segundo, se essas pessoas têm um perfil para o que você quer. Sim, né? E aí, e se você conhece a sua equipe de fato, para que você possa estimular. Então, obviamente que o dinheiro ele é importante, é uma das premiações para motivação mais usadas pelas empresas, principalmente falando aqui do comercial, né? Mas não é só isso que motiva, tá? Inclusive, eu vou fazer um alerta aqui para vocês que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente fica refém do funcionário quando a gente só usa o dinheiro como motivação, tá? Então, você fica refém da equipe por conta de dinheiro. E às vezes, de repente, se você estiver passando por um momento que você, de repente, não tem como dar aquele prêmio específico que você teve como fazer, você fez lá uma negociação com o teu chefe, você é supervisor, no mês X, né? E aí no mês Y você não conseguiu fazer aquela mesma ação, você perde a equipe se a sua equipe for uma equipe motivada só pelo dinheiro, tá? Então, motivação, ela engloba muitas coisas, né? Ela engloba principalmente o local de trabalho, o ambiente de trabalho, as pessoas, o clima do trabalho, né? O plano de carreira é uma coisa que motiva muito as pessoas, né? Se aquelas pessoas, olha, eu vou trabalhar aqui, eu vou me destacar, porque eu me motivo ali a cada dia, mesmo com as dificuldades, porque eu sei que eu tenho possibilidade de crescer. Isso, para mim, disparado, é um dos motivos que mais motivam equipes. Então, se você tiver possibilidade de criar um plano de carreira dentro da tua equipe, isso motiva muito. Isso é uma motivação que eu sei que funciona, tá? Enfim, de repente ele pode melhorar de salário, melhorar, enfim, ele pode conquistar coisas, você pode prepará-lo para ele vir a ser um líder um dia, enfim, pessoal. Então, assim, motivação não é só a questão financeira. O financeiro é importante. Quando você, outra coisa, tá? Quando você combinar uma premiação, cumpra. Porque a partir do momento, eu já vi muitos casos de líderes que prometem uma premiação, o funcionário, né, o colaborador vai lá, se mata, consegue alcançar aquela premiação, e aí o líder lá, o chefe, diz assim, mas faltou tal coisa, mas teve isso, mas teve aquilo e você não atingiu. Isso não é legal, tá? Então, assim, seja muito correto com as metas, tenha muita ciência da meta que você está dando, não crie metas, que era um dos assuntos para ser escolhidos, não crie metas na empolgação, crie metas que você realmente possa cumprir, tá? E não subestime a sua equipe. Não subestime o ser humano, porque o ser humano ele é capaz de muita coisa, tá? Então, assim, a gente não pode brincar com isso, porque numa dessa você perde a confiança dessa pessoa. Então, todas as vezes que você colocar uma meta, ele vai falar assim, bom, vou fazer aqui, vamos ver o que ela vai falar no final, o que ele vai falar no final das contas. E aí você perde a credibilidade, tá? Então, falando de motivação, é isso, tá? Então, a gente, para motivar a equipe, a gente tem que ter todos esses cuidados. Cuidados ao colocar uma meta, criar um ambiente gostoso de trabalhar, um ambiente alegre, né? Tomar cuidado para não virar de alegre, para virar brincadeira, mas um ambiente que seja um ambiente saudável, um ambiente que as coisas sejam muito claras, né? Que as pessoas gostem de estar ali, né? Que seja um ambiente que você tenha essa questão da cobrança, mas também do reconhecimento, porque um dos maiores causadores de motivação e de alegria num colaborador é o reconhecimento. Às vezes, você ir lá, dar um tapinha nas costas do seu funcionário e falar para ele, olha, você foi muito bem, meus parabéns, psicologicamente para ele valeu muito mais do que aquele dinheiro que você deu, tá?
lembrando que é importante a premiação em dinheiro também, tá, gente? Senão depois vocês vão sair falando que eu falei que não tinha que dar dinheiro. Se é uma empresa que trabalha com premiações em dinheiro, com metas e tal, e motivações em dinheiro, tem que cumprir. Mas eu estou dizendo que o reconhecimento, às vezes você ir lá apertar a mão da pessoa e dizer, olha, você, parabéns, você foi ótimo, você foi excelente, isso também ajuda muito, tá bom? Isso também é muito importante para aquela pessoa ali, certo? Agora, a gente tem que falar da automotivação, porque muitas vezes, aí vai mais para os liderados, mas serve também para nós, né, da liderança. Muitas vezes a gente fica refém, a gente fica esperando ser motivado, a gente fica esperando que o outro nos cause uma motivação. E isso não é legal, porque a motivação, em primeiro lugar, ela tem que ser a partir de você, né? A motivação, a automotivação é muito importante. Eu lembro que na minha época, por exemplo, de telemarketing, era uma época que a empresa estava em franca ascensão e dava-se muito treinamento. A minha supervisora, por exemplo, a Marta, ela não ficava dentro do telemarketing. Então, a gente não tinha aquela coisa dela ficar ali motivando e tal. Às vezes a gente nem conseguia estar com ela, né? Então, a gente tinha que se automotivar. Eu me automotivava. Qual que era a minha automotivação? Eu tinha as minhas metas pessoais, né? Que eu sabia que eu tinha que alcançar. Então, primeiro eu sabia da minha responsabilidade, né? Que é do outro vídeo que a gente tem aí no canal, que é mesmo sendo funcionário, penso como patrão. Mas, além disso, eu tinha as minhas motivações pessoais, que eram as minhas pequenas conquistas que eu queria fazer ali. E tinha, obviamente, a empresa também nos dava o reconhecimento, a empresa nos dava as premiações, tinha um plano de carreira, né? Mas eu, falando de mim especificamente, eu tinha essa questão de me automotivar, né? De ir para a próxima e tal. Então, muitas vezes a gente fica esperando do nosso líder, do nosso chefe, que ele nos motive. E não, a motivação ela tem que partir da gente também. A gente tem que correr atrás e entender, eu acordei hoje, o que eu vou buscar, né? Hoje eu preciso ir para lá, eu trabalho com meta, e eu preciso estar motivado. O que eu vou buscar? Né? Uma coisa que é bacana de fazer é você fazer conta de quanto está faltando para sua meta, né? De quanto que você tem que fazer por dia, por semana, na quinzena, porque conforme você vai alcançando esses pequenos números, isso também te causa uma motivação, né? E você saber exatamente o que você vai fazer batendo aquela meta, você tendo destino para aquilo. Por isso a importância de a gente ter objetivo, a gente ter meta, a gente ter as coisas para a gente alcançar. Porque isso vai nos causando grandes automotivação, né? Vai nos deixando motivados e a gente para de depender do outro para nos motivar. Isso vai nos causando também uma independência, tá? Então, é muito importante nesse quesito da motivação, o ponto é esse, né? Nós, quanto líderes, temos que criar um ambiente, metas alcançáveis, cumprir com as metas, né? Ter essa questão do reconhecimento pelo trabalho, enfim, criar um ambiente, criar um plano de carreira, dar treinamentos, tudo isso causa motivação, tá? Daquele funcionário dele querer continuar com você. E com relação a nós mesmos, o individual de cada um, a automotivação é uma coisa que funciona muito, porque você não pode nem deve depender do outro para você conquistar os seus objetivos. Então, tenha a meta grandona lá, que é aquela meta da vida, mas tenha pequenas metas e faça contas. Divida a sua meta por mês, lá no mês, divida por quinzena, divida por semana, veja quanto falta e vá comemorando e vibrando por cada pequena conquista que você vai tendo. Isso também vai te trazer muita motivação. Tá bom? Então, a pílula sobre motivação foi essa. Espero ter ajudado. Se eu não falei sobre tudo, se faltou alguma coisinha e vocês quiserem mandar alguma pergunta, pode mandar para mim, não só aqui no YouTube, como também
no meu Instagram, que é @SimoneFFerreira, 2 Fs, né? @SimoneFFerreira, que eu vou responder todos vocês, tá? Então, até a próxima, pessoal!